Olá, meu nome é Abraão Carvalho Martins, sou médico veterinário, consultor técnico da empresa América Nutrientes e também responsável técnico pelas áreas de medicina veterinária e também pelos produtos linkados à nutrição animal. Olá, meu nome é Daiane Carvalho, sou médica veterinária, responsável técnica pelos produtos regulamentados pelo Ministério da Agricultura na American Nutrients e também atuo no setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Atualmente, estamos vivenciando um movimento global para reduzir o uso de antibióticos na produção animal. Este fato é evidenciado através de restrições a diferentes classes de antibióticos por países produtores e consumidores de proteína animal. Historicamente, o uso de antibióticos na suinocultura, principalmente como promotores de crescimento, tem como objetivo reduzir a inflamação intestinal e, consequentemente, promover a melhora dos parâmetros zootécnicos. Neste sentido, a proibição do uso destas moléculas vem gerando grandes desafios na produção animal e a necessidade de busca por alternativas nutricionais que mantenham ou melhorem a eficiência já conhecida dos antibióticos promotores de crescimento. Uma das alternativas mais interessantes disponíveis no mercado consiste na utilização de aditivos acidificantes, principalmente fornecidos via água de bebida. Estes produtos possuem em sua composição básica blends de ácidos orgânicos e ou inorgânicos. O efeito antimicrobiano dos acidificantes é um dos principais motivadores do seu uso na produção de suínos, sendo que, ao longo dos anos, a eficiência de diferentes ácidos orgânicos e inorgânicos no controle de micro-organismos entéricos é abordada em uma série de estudos científicos. Além disso, podemos destacar a capacidade destes compostos em melhorar e otimizar processos digestivos, algo extremamente desejável pensando em performance zootécnica. Tendo em vista a relevância do tema acidificação, esta videoaula tem como objetivo explorar aspectos como composição dos acidificantes disponíveis no mercado, suas características, bem como mecanismo de ação. Acompanhe. Como nós vimos na introdução anterior, a utilização dos ácidos na cadeia de proteína vem ganhando grande aceitabilidade nas últimas décadas. Ora, para controlar alguma enterobactéria que pode ocasionar um problema clínico na suinocultura, ou, muitas vezes, controlar alguma bactéria de importância para a saúde pública. A utilização ou diminuição dos usos dos antimicrobianos nas últimas décadas também contribui para que os ácidos sejam estudados e sejam utilizados de uma maneira cada vez mais presente dentro das nossas granjas e das nossas criações. Como definir os ácidos, né? A grande maioria dos conceitos publicados hoje, conceitos químicos para a definição do que é um ácido realmente, basicamente os definem como uma substância ou um composto químico que tem grande capacidade de liberar prótons de hidrogênio ao meio, né, e com uma grande capacidade de dissociar. Então, basicamente, é essa a principal característica hoje dos ácidos. Quando eles possuem carbono na sua estrutura química, são classificados como os ácidos orgânicos. Quando não possuem carbono, né, também são considerados ácidos inorgânicos. Dentro dos ácidos carbônicos também, dependendo do tamanho e o número dessas cadeias carbônicas, podem ser classificados também como os ácidos carboxílicos de cadeia curta, de cadeia média e de cadeia longa. Uma das formas que nós temos de conseguir mensurar ou classificar como um ácido consegue liberar prótons de hidrogênio ao meio é a avaliação da sua acidificação através de uma escala sabidamente conhecida, né, chamada escala de pH ou escala do potencial hidrogênico de uma solução. A gente consegue classificar se um ácido é forte ou se ele é fraco através dessa escala. Ou seja, um ácido forte normalmente consegue acidificar drasticamente essa solução, né, apresentando índices dessa escala em torno de 0, 1 a 2, como a grande maioria, por exemplo, dos ácidos inorgânicos. Podemos citar aí ácido clorídrico, ácido fosfórico, entre outros, né? E os ácidos mais fracos, eles não têm tanta capacidade assim de liberar esses prótons de hidrogênio, tendo sim uma ação do processo de acidificação, mas não tão drástica como
os ditos ácidos fortes. Essa é uma escala proposta por Sorensen, na verdade é uma escala logarítmica negativa, né, que foi proposta em 1909 e serve para a gente conseguir mensurar, né, se os ácidos ou aquela solução acidificante que nós estamos utilizando no processo de água ou até mesmo via dieta do animal está realmente de acordo com o padrão zootécnico esperado na fase específica da criação de suínos. Outra característica muito importante que nós precisamos levar em consideração na escolha de um blend ou de um composto ou de um produto ácido que tenha capacidade de acidificar é o que nós chamamos de constante de dissociação, o famoso pKa. Através dessa constante nós conseguimos identificar a forma como um ácido se apresenta ao meio, se é da sua forma indissociada ou da sua forma dissociada. Aqui nós temos um pequeno exemplo de um ácido inorgânico, que é o ácido clorídrico, HCl, que é uma união química entre o hidrogênio e o cloro, né? E quando ele está dissociado, né? Ou seja, quando ele está com H+ e Cl-. Normalmente, ou na grande maioria das vezes, um composto ácido ele tem um efeito bactericida muito maior, ou seja, uma interação com a parede celular com efeito bactericida maior, quando ele se apresenta da sua forma indissociada. Por isso é importante, quando nós formos selecionar blends de ácidos que têm o objetivo de ter um efeito bactericida a nível intestinal, que esse blend, né, contemple fórmulas ou até mesmo ácidos que dentro desse conceito consiga se apresentar a nível de intestino com uma concentração maior da sua forma indissociada para que consiga realmente ter esse efeito bactericida perante uma cólera hemolítica ou até mesmo uma salmonela. Outros fatores que também têm a capacidade de afetar a eficiência dos ácidos orgânicos, conforme vimos na questão do pKa, da sua dissociação ou indissociação, que está diretamente ligado a um efeito bactericida maior ou menor, é a estrutura molecular desse ácido, ou seja, o peso dessa molécula. Quanto mais complexa, quanto maior for essa cadeia, mais dificultoso é essa entrada ou essa interação com a parede celular do micro-organismo. Ou seja, normalmente, ácidos que tenham cadeias mais curtas, não tão complexas, têm uma facilidade maior de interação e, por consequentemente, têm um efeito maior bactericida sobre esses micro-organismos. Outros fatores, além da estrutura molecular e do pKa, que podem aumentar a efetividade dos ácidos de uma maneira geral, é o que nós chamamos de forma química. Ou seja, muitas vezes, quando nós fizemos uma associação desse blend de ácidos orgânicos com alguns sais, principalmente oriundos ou que têm alguma ligação com amônia, nós temos, por exemplo, né, um aumento da efetividade bactericida desses compostos. Assim também, como existem algumas maneiras dele conseguir ter um efeito bactericida, por exemplo, no intestino. Ou seja, uma das formas químicas que a gente consegue fazer isso, sabidamente, na química, é a utilização de revestimento desses ácidos. E aí existem vários estudos de revestimento. Pode ser feito através de lipídios, através de sílicas e tudo mais. Depende muito de qual micro-organismo, em que porção intestinal ele se apresenta com uma maior concentração, para que esse revestimento consiga ter uma função maior e uma ação melhor desse ácido no alvo específico. Como vimos anteriormente, existem vários fatores que podem influenciar a efetividade de um composto acidificante, né? Em pKa, nós vimos a fórmula molecular, né? Mas é importante também identificar o formato com que um ácido consegue ter o efeito a uma bactéria ou a um patógeno, por exemplo, né? A grande maioria dos ácidos, na sua forma clássica, como nós vimos anteriormente, liberam prótons ao meio, né? E essa interação, ou seja, essa grande concentração de prótons ao meio, faz com que ocorra um desequilíbrio eletrolítico por parte das bactérias, ou seja, e a bactéria, por sua vez, para se conseguir retomar esse equilíbrio eletrolítico, né, acaba diminuindo o seu processo de bipartição, o seu processo de reprodução. E nós temos identificado a maneira clássica, ou seja, nós temos identificado uma ação bacteriostática ocasionada pelos ácidos. No entanto, existem outros ácidos que conseguem, sim, ter uma interação direta à parede celular, fazendo o que nós chamamos na biologia de lise bacteriana, e aí nós temos um efeito bactericida. Depende muito
das características desse ácido e basicamente também depende muito da característica da formulação desse composto para que eu consiga ter um efeito bactericida ou um efeito bacteriostático.